Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, dando continuidade aos nossos trabalhos de estudo da doutrina espírita, no dia de hoje nós ouviremos o nosso companheiro Luiz Lenarte, que vai continuar conversando conosco a respeito da mediunidade. É um tema essencial nos nossos estudos sobre a doutrina espírita. E para nos prepararmos para essa atividade, nós leremos uma mensagem que está no livro Seara dos Médiuns. Este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado no ano de 1961, em comemoração ao centenário do Livro dos Médiuns. Um livro com temas oportunos e ainda hoje necessário aos nossos estudos, em que o Espírito Emmanuel nos auxilia a compreender um pouco mais dos profundos ensinamentos que a codificação kardeciana, e em especial o Livro dos Médiuns, nos traz. A mensagem escolhida é a de número 2, que comenta o item número 7. O título é Cartão de Visita. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro têm campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atraes. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. E para fazermos a nossa prece inicial, nós vamos também ler uma mensagem cujo título é Prece, do Espírito José Silveiro Horta, e que está no livro Antologia dos Imortais. Este livro foi psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira em parceria, mas essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier. Ela será a nossa prece de abertura. Louvado seja, Senhor,
na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, na nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje, sempre e em toda parte, ensina-nos a aguardar-te no templo do coração. Que assim seja. Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que a paz de Jesus continue em nossos corações. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre o tema Sou médium e agora? O que fazer? Quais são as responsabilidades? Quais são os compromissos? O que o médium deve fazer? Como ele deve utilizar a sua faculdade mediúnica? Este tema, na verdade, é uma continuação de um outro tema que tinha como título a pergunta: sou médium? Este bate-papo nós fizemos, está disponível no canal do YouTube do NEFA, e naquele estudo nós tentamos responder essa questão: sou médium? Apresentando o conceito de médium, o que é ser médium, apresentando também quais são os tipos de mediunidade, quais são as faculdades mediúnicas, de acordo com as orientações de Kardec contidas no livro dos médiuns. A título de curiosidade, nós temos aqui, neste primeiro slide, uma capa do livro dos médiuns em sua edição original, quando publicada em janeiro de 1861 por Allan Kardec, na França. Muito bem. Apenas para relembrarmos rapidamente aquilo que foi estudado na primeira parte, né, nesse estudo Sou Médium, Kardec diz que toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, por isto mesmo é médium. Nós costumamos chamar de médium, e Kardec também faz esse desenvolvimento, aquelas pessoas que têm esta faculdade de maneira bastante caracterizada, o que nós chamamos de médium ostensivo. E nós terminamos o nosso estudo com esta frase de Emmanuel, quando Emmanuel diz assim: ser médium é investir-se a criatura da sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra. Então, ser médium é, na verdade, uma grande responsabilidade, uma sagrada responsabilidade, e nós vamos agora tentar entender que responsabilidade é esta, qual é o compromisso que o médium tem. Em primeiro lugar, respondendo à questão, sou médium e agora? É importante dizer e é importante saber que o médium é uma pessoa normal. Né? É importante dizer isto, é importante saber isto. Especialmente aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita. Quando começam a observar, quando começam a sentir, a perceber alguma faculdade mediúnica, seja de sentir a presença muito forte de um espírito, seja de ouvir, seja de ver espíritos,
a pessoa já acha que tem alguma coisa errada com ela. A pessoa acha que não é normal, né? No entanto, o médium é sim uma pessoa normal. Apesar da mediunidade ostensiva não ser comum a todos, a mediunidade é um processo normal. E nós poderíamos dar um exemplo muito simples como analogia, né? Não são todas as pessoas que sabem tocar piano. Não são todas as pessoas que sabem tocar um violino. No entanto, as pessoas que sabem tocar piano são pessoas normais. É uma coisa interessante, né? Não são todas as pessoas que são médios no sentido ostensivo. E são pessoas normais. É lógico que quando elas se deparam com essas faculdades, né, com essa capacidade de percepção do mundo espiritual, aqueles que não têm conhecimento do espiritismo, se assustam, ficam com medo, acham que tem alguma coisa errada. As pessoas ao redor, aqueles que convivem com o médium, no primeiro momento podem achar que ela está louca porque está falando que está vendo espíritos, que está ouvindo espíritos, mas não. O médium é uma pessoa normal. Isso aconteceu, por exemplo, com Chico Xavier, quando, ainda na sua infância, e ele não tinha conhecimento do espiritismo, ele era de uma família católica, a sua mãe já havia desencarnado, ele, né, perdeu a mãe, perdeu entre aspas, perdeu a mãe ainda criança. Ele então passa a ter contato com a mãe, a conversar com a mãe e com outros espíritos. E quando ele relatava isso à família, a família achava que ele estava perturbado, que ele estava louco, chamavam o Chico de um menino aluado, né? Então, isso, de certa forma, é comum que aconteça, mas é importante, muito importante, que a pessoa entenda isso e que as pessoas ao redor daquele que tem a mediunidade entenda que é uma faculdade normal e que ele deve aprender a conviver com esta faculdade e a controlar, a educar esta faculdade, que é a faculdade mediúnica. Muito bem. Em segundo lugar, bom, eu estou colocando aqui uma numeração, não necessariamente existe uma ordem cronológica, apenas por uma apresentação de forma mais didática, né? Em segundo lugar, sabendo que é normal, é preciso que o médium tenha conhecimento sobre o assunto. É preciso que ele estude o assunto para que ele possa, então, entender, compreender, controlar, educar, desenvolver a sua mediunidade, né? Então, é muito importante que ele tenha o conhecimento. Existe um número significativo de pessoas que não são espíritas, que têm a sua formação religiosa em uma outra religião, e que procuram a casa espírita, procuram amigos que são espíritas e que entram, que passam a se tornar espíritas porque identificaram alguma faculdade mediúnica que não conheciam e aí querem entender onde é que essas pessoas podem encontrar informações sérias, seguras, um estudo que ela possa fazer com o apoio de pessoas que vão orientá-la de maneira adequada. Numa casa espírita, né? Então, é recomendável que aquele que não é espírita e que começou a perceber que possui uma sensibilidade para perceber de alguma forma o mundo espiritual, que ele procure alguém, uma casa espírita, para que ele possa, a partir daí, participar dos estudos, participar de orientações para compreender. Isso é extremamente importante. Se para todos vale aquela frase famosa do filósofo, que é conhece-te a ti mesmo, para o médium, ainda mais. Né? É necessário que ele conheça a sua mediunidade, que ele entenda a sua mediunidade, que ele controle a sua mediunidade e que ele aplique bem a sua mediunidade. E ele vai receber
esse tipo de orientação estudando a doutrina espírita. Por exemplo, este livro que nós já mencionamos, que é o Livro dos Médiuns, que não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. André Luiz diz assim: estuda sempre, à luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Um outro aspecto que nós precisamos considerar é a necessidade que o médium tem de educar seus pensamentos e ações. É lógico que nós sabemos que essa não é uma necessidade específica do médium, né? Todos nós precisamos orar e vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ações, procurar sempre trilhar o caminho do bem. É uma orientação que vale para todos nós. Agora, por que especificamente para o médium é fundamental esta vigilância constante e essa educação dos pensamentos e das ações sempre no bem? Porque, devido à sua maior sensibilidade, maior sintonia com o mundo espiritual, esta sintonia se faz através dos pensamentos e das ações. O que significa dizer que pensar e agir no bem é se sintonizar com bons espíritos, com espíritos que, da mesma forma, querem ajudar, auxiliar, que querem o bem. Assim como pensar e agir no mal, se irritar, ter um sentimento de raiva, de egoísmo, de orgulho, será também motivos para sintonizar com espíritos que também estejam com este nível vibratório, né, inferior. Então, daí essa importância ainda maior para o médium de estar sempre vigilante nos seus pensamentos e nas suas ações. É interessante a gente comentar que a faculdade mediúnica em si, ela é, entre aspas, neutra moralmente. O que isso significa? Tem dois significados. O primeiro é o seguinte: a capacidade mediúnica, a faculdade mediúnica, ela não depende propriamente da moralidade do médium. Ou seja, não significa que quanto mais avançado moralmente o médium maior é a sua faculdade mediúnica. Melhor ele vai ver os espíritos, melhor ele vai ouvir os espíritos, melhor ele vai receber a psicografia. Não é exatamente assim. A faculdade mediúnica, ela está muito relacionada a questões físicas, orgânicas e não propriamente relacionadas à evolução moral do médium. No entanto, a evolução moral, a moralidade do médium, ela influencia, ela tem relação com o tipo de espírito, a evolução do espírito com o qual ele está sintonizado. Tá? Então é nesse sentido que a gente diz que a faculdade em si ela é neutra. É um instrumento. Como outro qualquer, um instrumento ele é neutro. E Emmanuel nos diz assim: é necessário esclarecer-se que o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns, como nós já havíamos mencionado, na verdade mencionamos porque foi Emmanuel que nos disse, né? Não tem essa relação direta, no sentido da capacidade do médium em se comunicar com o mundo espiritual, mas tem relação com o tipo de espírito que ele vai se comunicar. E Emmanuel ainda diz assim: a faculdade propriamente dita, faculdade mediúnica, se radica no organismo físico, independentemente do moral. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem.
Um quarto aspecto a observarmos sobre a mediunidade, a finalidade. Qual é o propósito da mediunidade e do médium? Então, nós temos que relembrar que o médium, sendo o intermediário, o elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, ele vai transmitir, receber e transmitir a comunicação do mundo espiritual, exercendo esta responsabilidade, esta sagrada responsabilidade, com disciplina, com dedicação, muitas das vezes até com um certo sacrifício, com abnegação, trazendo a nós, aos encarnados, as orientações do mundo espiritual. Além disso, a mediunidade é o recurso de aperfeiçoamento do espírito. Não apenas o espírito do médium, que naturalmente, utilizando bem da sua mediunidade, funciona assim como um recurso, um instrumento da sua própria evolução, mas não apenas. Na verdade, a mediunidade é a faculdade que o médium tem não para ajudar a si próprio, mas para ajudar o próximo. Próximo encarnado e próximo desencarnado. A mediunidade, ela tem como propósito a prática do bem, auxiliar o próximo, e se nós pudéssemos e tivéssemos que resumir numa única frase, o objetivo da mediunidade é utilizá-la, praticá-la com Jesus, amando o próximo, auxiliando o próximo encarnado ou desencarnado. Nós vamos agora assistir um vídeo do canal Amigos da Luz, que é um canal no YouTube de um grupo que faz humor, mas apresentando fundamentos da doutrina espírita de uma forma bastante engraçada e interessante. O vídeo que nós vamos assistir vai mostrar, na verdade, o que não é finalidade da mediunidade, o que o médium não deve fazer. Vamos assistir e a gente comenta em seguida. Bom, então nós vimos aí que a finalidade da mediunidade não é tornar ninguém famoso, ninguém rico, né? Muito pelo contrário, é uma faculdade que deve ser exercida de maneira gratuita, voluntária, né? Dedicando-se em favor do próximo. Né? E um outro ponto interessante que foi apresentado nesse vídeo, que é uma realidade, é que dependendo da utilização, especialmente da má utilização da faculdade mediúnica, o médium pode perder sim esta capacidade, como foi comentado neste vídeo. Bom, mediunidade é um privilégio, o médium é uma pessoa privilegiada. Nós sabemos que na criação divina, como Deus é justo, não existe privilégios. Né? Então não é, na verdade, a mediunidade, ela é, como já foi dito várias vezes, ela é uma grande responsabilidade, não é privilégio, porque requer, como nós vimos, estudo, requer disciplina do médium. É necessário que o médium trabalhe, utilize a sua mediunidade no bem. É importante que ele procure se elevar moralmente para ter contato com espíritos superiores que o ajudam e também a sua elevação moral para auxiliar espíritos necessitados, espíritos inferiores. A mediunidade é oportunidade de prática da caridade, requer esforço, requer abnegação. Então, de forma alguma, é um privilégio. Na verdade, o médium ele tem esta grande responsabilidade, muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina. E para finalizar, nós temos essa frase de Emmanuel que vem nos dizer: venho exortar a quantos se entregaram na terra a missão da mediunidade,
afirmando-lhes que, ainda em vossa época, este posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Emmanuel. E assim nós concluímos o nosso bate-papo de hoje sobre a mediunidade, lembrando que o médium é uma pessoa normal, que deve conhecer o assunto, que deve estudar a mediunidade para aprender a lidar com ela, aprender a controlar e educar a sua mediunidade, que deve, acima de tudo, aplicá-la, utilizá-la no bem em favor do próximo. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. E gostaria de convidar alguém muito especial para fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria de convidar a você que neste momento, ouvindo a música que tocará em seguida, que pare um pouco, que pense em Deus, que pense em Jesus, nos nossos espíritos protetores e que faça cada um a sua oração ouvindo a música a seguir.